Seja bem-vindo a mais um tutorial aqui dentro do painel Halftone Pro. E o tutorial da vez é sobre a etapa manual do Halftone clássico para tecido preto. Novamente, não requer que você faça nenhuma alteração manual aqui dentro do Photoshop. O nosso recurso, apesar de estar escrito manual aqui, ele é 100% automático. Primeira etapa então, dar um clique em cima do botão manual. Ele vai abrir o nosso primeiro prompt de script. Aqui você define a frequência de LPI em que o Halftone será aplicado. Vou colocar aqui 30 como meu padrão. O nosso segundo prompt, aqui você determina o quanto de sombras o nosso software vai eliminar do seu design. Então aqui por padrão ele já vem no 40, que é igual ao do botão automático. Então se eu diminuir essa intensidade, ele vai preservar mais sombras do design. Se eu aumentar, ele vai limpar mais sombras do design. Vou fazer das duas formas para que novamente você veja na prática como funciona. Aqui vou deixar com 10. Dando sequência aqui, temos o nosso prompt de intensidade em que o Halftone é aplicado nas áreas claras. Então aqui por padrão ele já vem no 20, que é igual ao do botão automático. Se eu diminuir, ele preserva mais detalhes sólidos do design, o design fica mais lavado. Se eu aumentar, ele vai aplicar mais intensidade de Halftone nas áreas claras. Ele vai ficar um Halftone mais vazado. Então aqui eu vou fazer também das duas etapas para que você veja na prática como isso aí funciona. Nosso primeiro comando então vai ser um Halftone com mais sombras e menos intensidade aplicado nas áreas claras. Dou um OK. Diferente do Halftone roseta, aqui tem a opção de você definir o ângulo em que o Halftone será aplicado. Aqui em 45 graus por padrão, ele já fica na diagonal. Se você colocar 90 ou 0 graus, você vai deixar ele ou na horizontal ou na vertical. Aqui é mais uma questão estética do Halftone, da aplicação do Halftone. Isso daqui muda bastante na questão de como você vê o Halftone aplicado na hora que você imprime na camiseta. Geralmente, ângulos mais retos, que são 90, 0 graus, eles tendem a ser mais perceptíveis quando você faz a impressão e passa para a camiseta. Você consegue identificar o padrão do Halftone um pouco mais fácil a olho nu. Geralmente quando é ângulo na diagonal, 45, 25, o olho nu ele tem mais dificuldade para enxergar esse padrão de Halftone. Mas é só uma questão estética, não vai mudar nem a frequência de LPI e nem também o ponto do Halftone. Aqui então, vou deixar 45 graus que é o padrão e vou dar um OK. Novamente, vai abrir o nosso seletor de proporção. Aqui você pode colocar conforme você for utilizar e deixa sempre em 300 dpi. Dou um OK, espero ele carregar todo o processo ali dentro do Photoshop. Beleza, primeiro Halftone concluído. Volto aqui no meu design original, clico novamente na etapa manual, 30 LPI, mesma frequência do primeiro. Aqui, como eu deixei 10, eu vou deixar esse daqui com 80. Vou aumentar a intensidade da limpeza das sombras. E aqui, como eu deixei com 5, eu vou deixar com 90. Aqui eu vou aumentar a intensidade em que o Halftone será aplicado nas áreas claras. Dou um OK. Mesmo ângulo de 45 graus. OK novamente. E aguardo ele finalizar o processo dentro do Photoshop. Prontinho, o Halftone finalizado. Ó. Vou colocar aqui até na prévia com a camada escura por trás. E você já vê claramente a diferença entre os dois Halftones. Aqui a gente tem um Halftone com menos sombra, aliás, com mais sombras, perdão. Ele tem uma intensidade maior de sombras, porque a gente eliminou poucas. Então você já vê um sombreado bem marcante aqui do lado. Sombreado aqui por dentro da camiseta, da roupa. Geralmente nas áreas mais escuras, você já vê mais detalhes de sombra. Em contrapartida, os nossos tons claros, ele ficou mais lavado. Perceba que ele não tem quase aplicação de retícula em cima dos tons de pele, vermelho, esses tons de verde mais clarinhos. Ele tem uma intensidade bem fraquinha de aplicação. Se você diminuir, colocar 1, 0, ele vai deixar ainda mais sólido. Aqui, no que a gente fez uma aplicação com mais intensidade, a gente já tem um Halftone mais aplicado com mais intensidade também nas áreas claras. A diferença de um para o outro é que aqui você tem os pontos de Halftone pequenos, aqui você quase nem vê, é quase imperceptível.
os pontos de halftone eles ficam minúsculos. E aqui, conforme você aumenta a intensidade, ele já faz o aumento da proporção que o halftone é aplicado. Então você já tem mais retícula de halftone com uma intensidade bem maior. É por isso que o design ele fica apagado, porque todo o design ele entra em contraste com o fundo preto. Sobre a questão das sombras, também é bem perceptível. Perceba aqui, ó, em nenhum tom do design você consegue enxergar aquelas sombras escuras. Se eu dar um zoom menos aqui, ó, essas áreas de cor mais escura, geralmente aqui tem mais tonalidade porque tem sombras preservadas. Se eu quiser deixar em meio termo, vem aqui e volta novamente, clico no manual, frequência LPI. Pô, aqui está em 40, eu quero deixar ele com um pouquinho mais de sombra aparente. Então eu coloco aqui em 30. E aqui, pô, tô achando que o design está um pouquinho lavado ainda. Eu quero a aplicação um pouco mais intensa. Tá em 20 padrão, coloco em 30 e dou o comando 45 graus. Coloco em OK. E ele já começa a gerar o meu halftone com outra intensidade. Como eu falei no halftone roseta, isso daqui é mais uma questão pessoal e também de você avaliar a sua arte e também o tecido que será aplicado para decidir o que melhor cabe aí na hora de você fazer a aplicação do halftone. Cada etapa que você muda no prompt vai te entregar um resultado diferente. Aqui, ó, ele já ficou um pouquinho mais intenso, já tem uma intensidade um pouco mais aplicada, porém ele não ficou com o design tão sumido, tão apagado. Eu posso vir aqui no melhoria de proteções e colocar um realce de cores, por exemplo. Dou um OK, a gente já consegue dar uma revivada um pouco maior nas cores. Ele fica um halftone bem reticulado, bem respirável, com economia de tinta e provavelmente com resultado bem bacana na camiseta. E essa foi a etapa manual do halftone clássico para tecido preto. Novamente, caso surja alguma dúvida, você pode entrar em contato com o nosso suporte, que será um prazer esclarecer.